Olá, eu sou Rafael Carvalho. E eu sou Adolfo Nomelini. E esse é o podcast do Esse Mundo é Nosso. Hoje a gente vai conversar com o Lucas Ramos, que já trabalhou como controlador de voo e comissário de bordo. E ele vai contar pra gente histórias dos bastidores da aviação. Partiu, Adolf? Partiu! O nosso convidado de hoje é Lucas Ramos, nascido em Guaratinguetá, é filho de um militar da aeronáutica. Aos 20 anos, ele também entrou na aeronáutica como sargento controlador de voo. Depois de 3 anos, decidiu se tornar comissário de bordo. Ele trabalhou por 6 anos na Etihad Airways. Por isso, ele morou todo esse tempo nos Emirados Árabes. De volta ao Brasil desde 2019, ele acumula mais de 300 mil seguidores no TikTok, onde conta as histórias da sua época na aviação. Muito obrigado pela participação, Lucas. Imagina, obrigado vocês por convidarem. Bom, a gente tá cheio de curiosidade, mas a minha primeira dúvida, na verdade, é que antes de você ser comissário, você trabalhou como controlador de voo, que é uma profissão que exige muita responsabilidade, né? Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho do dia a dia dessa profissão. Então, controladores de voo trabalham por escala, né? Então, qualquer dia pra gente é dia, tipo manhã, tarde, madrugada, feriado, fim de semana. Então, a minha vida de trabalhar por escala num horário meio doido já começou aí. E a especialidade de controle de tráfego aéreo é dividida em várias áreas. Na minha área eu era controlador de centro de controle. Então, eu não trabalhava numa torre, como geralmente as pessoas imaginam, que tem uma torrezinha no aeroporto, né, e tudo mais. Eu não trabalhava numa torre, eu trabalhava como eu posso explicar? Num prédio comum, no departamento da aeronáutica, e de lá a gente tinha as telas do radar e tudo mais, e a gente conversava com os pilotos e dava instrução, tinha um mapinha assim do Brasil, eu trabalhava em Manaus, na região do Amazonas, Então era um mapa com metade do Brasil, e aí tinha as aeroviazinhas e tal, era dividido em setores, cada um ficava num setor, e a gente falava com os pilotos dando instrução, né, para separar os voos uns dos outros. E você lembra de alguma história marcante Cara, da sua época como controlador? Foi marcante para mim, eu não sei se seria para vocês que não trabalhavam com isso, mas eu lembro que eu tive um pernoite uma vez muito difícil. Pernoite geralmente eram os turnos mais cheios, mais movimentados do controle, porque aqui no Brasil, lá no norte e nordeste, tem muito cruzamento de avião e muito pouso de decolagem também. Então, eu lembro que nesse dia a gente estava com chuva em muitos aeroportos, então tinha muito aeroporto fechado com chuva, nevoeiro, teve muito desvio de voo e tudo mais. Então, estava um caos no meu setor. Tinha avião indo para um lado, o aeroporto fechava, e aí a gente tinha que redirecionar para um outro lado. E aí, quando ele redirecionava, tinha um outro avião descendo, um outro avião no mesmo nível de voo, que a gente tinha que tomar muito cuidado para não atrapalhar. Tinha muito American Airlines, United Airlines, eles todos tinham indicativos, nomes muito parecidos, então era uma confusão muito grande. Eu lembro que nesse dia eu estava sentado controlando, eu tinha um assistente, e aí o meu supervisor regional da minha região, né, que eu estava controlando, veio para trás de mim também, e o supervisor geral do turno, que controlava todas as regiões, veio para trás também, e aí cada um começou a fazer uma coisa. Eu controlava os aviões, e aí eles iam fazendo coordenações com outros aeroportos para ver para onde podia redirecionar os voos e tudo mais. E ele ia me falando as informações, o meu assistente ia fazendo as coordenações e me falando também, e o outro supervisor contatando o sol também, falando comigo, tipo, os 3 me jogando informação e a minha cabeça só trabalhando como um reloginho ali, e eu disparando. Eu só disparava as ordens para os pilotos. Muita. É tenso, né? Muita responsabilidade. Eu só dando as ordens. E aí chegou uma hora que acabou, não tinha mais o que a gente falar, né? A gente deu as instruções para todo mundo e a gente só viu a área abrindo, assim, né? Cada um indo para um lado, na sequência certinha, e de repente estava tudo organizado e um silêncio. Para mim bom. foi o meu. Aí deu um alívio. Para mim foi o dia mais gostoso da minha carreira de controlador de voo, foi esse. Que bom, que no fim deu tudo certo. Sim. Agora vamos falar um pouquinho da vida de comissário, né? No TikTok você conta o lado não tão glamuroso dessa vida. Você até falou de gases, uma coisa assim. Eu queria que você contasse mais pra gente. Então, que a maioria dos comissários nas redes glamorizam muito a vida, né, de comissário. Que, você viaja para todo canto, você fica em hotel 5 estrelas. E nem tudo é uma maravilha, né? Toda profissão tem seus perrengues, comissários também têm seus perrengues. Então, tem uma série de coisas
Algumas delas são os gases que você falou, né? Que até para passageiro também sofre com isso, que quando a gente decola, por causa da pressurização, os gases se expandem, então, Ah, eu sofro, confesso. pois é. É. E aí, se você bebe refrigerante, se você come muito feijão, muito grão, muito repolho, é uma coisa que fica incontrolável. E tem hora que, né, você tem que deixar esse ar escapar de alguma maneira. Não dá pra ficar eternamente lá dentro, Não né? dá, não dá. É o jeito, né? O que mais? É pele ressecada, também é um problema, você fica muito Nossa, imagina. inchado. Quando você pousa depois de um voo longo, de umas 10, 12 horas, seu corpo está todo inchado, seu sapato apertado, se você tira um sapato e vai trocar de roupa para ir para um lugar, ou você não cabe na roupa, a calça é difícil de fechar, ou sofre para botar o sapato, então, tipo, muita alteração física que acontece quando você está voando. Eu imagino que se a gente que viaja assim, bem menos, lógico. Imagina quem é todo dia, né? Nossa, é um impacto muito grande. E aí tem fuso horário também, né? Ah, verdade. Isso que eu ia falar, você morou também nos Emirados Árabes, né? Como que foi a Sim, vida morei lá? nos Emirados Árabes. Foi difícil a adaptação? Na verdade, foi bem empolgante. Não é tão. A gente fala de país muçulmano, país árabe, as pessoas já imaginam um país super radical, né? Aham. E a vida lá é muito tranquila, é muito fácil de se adaptar. As coisas mais impactantes, assim, para um brasileiro logo que chega, é ver as pessoas com as roupas, né, locais, as mulheres com a baia, os homens de candura, que é aquela veste branca que vai até o Aham. pé. Tem várias mesquitas espalhadas pela cidade, então a qualquer momento, até mesmo durante a madrugada, você escuta a oração deles, que eles se reúnem, eles fazem 5 orações por dia, né? E aí, às vezes, 4 da manhã, eu tava acordado ainda no meu quarto e eu escutava, e é tipo, na cidade inteira toca aquele som alto. Nossa. E são as coisas mais que você mais nota logo que chega, né? Mas Você não é morou foi em Abu tão Dhabi. diferente assim. Eu morei em Abu Dhabi, sim, 6 anos. E a gente sabe que muitos passageiros se pegam, né, nos voos. Mas rola também alguma coisa entre a tripulação, ou então entre a tripulação e os passageiros. Então, existem vários passageiros que se conhecem no voo, que se pegam no voo. Eu já contei até uma história dessa, que eu estava passando pela cabine e escutei um barulho esquisito, eu olhei e tinha uma garota ajudando um cara no meio da cabine, com as luzes apagadas. Entre eles Vixe. acontece muito. Mas aí você fingiu que não viu? O que você fez? Eu só. Então, é que eu não posso deixar acontecer, mas eu também não ia fazer os dois passarem vergonha, né? Então eu só dei aquela coçadinha de garganta básica, e eles se tocaram e tal, e pararam. Tipo, eu tô aqui, né? Sim, Lembra? sim, mas foi bem tranquilo. Mas não queria deixar ninguém exposto também, né? Com a situação. Sim. Mas e tripulação e passageiro? Entre tripulação e passageiro em voo, eu diria que é Impossível, né? impossível. Tem gente que fala que já fez, eu duvido muito, porque sempre tem alguém procurando onde você tá, o que você tá fazendo, porque sempre tem alguma coisa para fazer no voo. Mas e naquele quartinho lá da tripulação, só da tripulação? Não pode nem entrar passageiro lá. Não, mas falando entre a tripulação. Entre a tripulação. Eu já ouvi história de que acontece. Eu mesmo Aí. nunca fiz. Eu não consigo nem pensar nisso dentro do avião. Mas eu sei que no hotel, depois do voo, acontece Tá de bastante. folga. Aí já Aí liberou, acontece né? passageiro com tripulante, tripulante com tripulante, comissário com piloto, e acontece. Beleza. Aí rola de tudo. Rola de tudo. Agora, qual foi o voo mais difícil que você já pegou na sua vida? Cara, eu fiz um voo para Nova York uma vez, Abu Dhabi, Nova York. Os voos para a América do Norte são os mais difíceis, porque os passageiros são muito exigentes, são voos longos. E foi um voo que estava lotado, não tinha um assento vazio, e estava muito intenso. E na época a gente tinha acabado de reduzir o número de comissários, então a gente estava trabalhando mais do que estava acostumado, e eu lembro que eu não tive descanso. O único descanso que eu tive foi o descanso legal, né, que em voos longos assim a gente tem. Mas eu não tive descanso, tipo, durante o voo era o tempo todo indo para cima e para baixo, que chegou uma hora que eu sentei, dei uma respirada funda, porque eu achei que eu ia desistir, assim, porque tava bem tenso. Nossa. Acho que esse foi um dos meus voos mais difíceis. E tem algum voo que você ficou com medo?
com medo, eu logo no começo, foi uma coisa meio boa, mas logo no começo, foi um dos meus primeiros voos. Eu tava indo pro Karate, Karate é no Paquistão, se não me engano. E aí era uma época de alguma coisa religiosa deles, peregrinação, alguma coisa assim. E o voo era só com passageiros que estavam vindo desse lugar, né? Era algum mês sagrado também. Não era o Ramadã, mas era alguma coisa sagrada estava acontecendo. E aí eu estava na galley do fundo sozinho, e os outros comissários todos na galley da frente, alguns no cockpit, e um passageiro levantou, foi na frente no corredor, na frente de todo mundo, e começou a fazer uma reza muito louca, alta lá. Do nada, ninguém estava esperando isso, ele só começou alto para todo mundo ouvir. Eu não sabia o que ele estava falando, não sabia do que ele estava rezando, eu fiquei morrendo de medo, né? Um dos meus primeiros voos. E aí, na mesma hora, eu liguei para minha supervisora, eu falei, tem um cara aqui no meio da cabine, e ele tá gritando uma reza aqui para todo mundo, e eu não sei o que eu faço, eu vou lá e interrompo ele, eu fico de olho, porque eu não sei se isso é sério, e ela começou a rir. Ela começou a rir, perguntou para mim que horas eram, eu olhei no relógio, né? Ela falou assim, então é o horário deles rezarem e tudo mais, então pode ficar tranquilo que isso é normal. Ufa, eu pensando, cara, é normal, bem, que bom, então, né? Não é uma reza de despedida, então, tranquilo. Não. Ainda bem. Ainda bem. Agora no TikTok, você comentou sobre passageiros que só pegam voo para roubar outros passageiros. Sim. Eu queria que você contasse isso aqui, que eu fiquei assustado. Então, eu conversando com amigos que trabalharam aqui, é porque eu nunca fui no Brasil, né? A minha experiência é toda dos Emirados. Então, conhecendo alguns amigos que trabalharam aqui, eles disseram que eles não têm procedimento nenhum para esse tipo de coisa aqui no Brasil. Mas lá a gente tinha esse procedimento, que é, antes de embarcar, no briefing de serviço, a gente recebia, né, o nome do passageiro, o assento e tudo mais. E eles diziam pra gente que essa pessoa é suspeita de... Sempre que ele tá em algum voo, acontece alguma coisa. Então, ele fica como suspeito, mas como nunca pegaram no flagra, não tem como acusar. E aí, a gente tem que ficar de olho nesse passageiro. Durante o embarque, a gente fica de olho nos cartões de embarque, a gente olha todos, e aí, quando a gente vê a pessoa, a gente já marca o rosto dela e tal. E aí, todos os comissários depois têm que ver quem ele é, e a gente não pode fechar nenhuma das cortinas entre as cabines durante o voo, as luzes têm que ficar acesa e a gente tem que ficar monitorando a pessoa. Mas a pessoa, ela tipo rouba assim quando os outros dormem? Tipo isso? Então, geralmente são voos noturnos, em que tá todo mundo dormindo, tá tudo apagado, ela deixa, quando entra no avião, a pessoa já deixa a mala dela longe do assento, bem longe, às vezes em outra cabine até, e senta mais profundo. E aí durante o voo fica indo até fala que vai até a mala dela, né? E volta. Essa é a desculpa que usa para ir andando pela cabine e abrindo os compartimentos superiores. Nossa. É assim que eles agem. E aí acabam roubando outros passageiros. Não é muito comum isso acontecer. Em 6 anos, eu nunca tive ninguém que reportou que teve roubo na bagagem para gente, para os comissários, né, que reparou que alguma coisa estava faltando, mas eu já tive 3 voos com esse tipo de passageiro que a gente teve que fazer esse procedimento e ficar de olho na pessoa. Nossa. Que loucura. Nossa. E passageiros... Tem melhor colocar cadeado, então. Sim. Lá no TikTok mesmo, nos comentários do vídeo, muita gente reportou que já foi roubado em voo, que já teve parente roubado em voo. Então, a gente se sente muito seguro, né? Até como comissários, a gente se sente muito seguro. Mas... Não imagina, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. E passageiros mal educados? Tem alguma história que te marcou? Teve uma até que reclamou que o passageiro da frente reclinou o assento, né, que você contou. Sim. E acontece muito. Passageiro reclamar do passageiro da frente reclinar o assento é uma coisa muito comum. Às vezes é compreensível porque é uma pessoa muito alta, que tem perna comprida, e aí incomoda, sabe? É um espaço muito apertado. Mas eu entendo, mas não tem o que eu possa fazer, porque a gente não tem o poder de falar para a pessoa, não, você vai ter que levantar o seu assento. Se todo mundo pode reclinar, então... Até parece. É livre, mas tem gente que não entende, que acha que a gente tem a obrigação de fazer a pessoa da frente entender e voltar ao assento e tudo mais, e não tem como. Mas eu diria que passageiros em relação à falta de educação, os que mais são sem educação, os que não têm uma noção de serviço mesmo, que a gente tem uma sequência certinha para seguir, e quer que a gente fure essa sequência para atender as demandas dele, e não entenda que,
tem 300, Vixe. 400 passageiros ali, e se a gente ficar quebrando um por um, a gente acaba não servindo ninguém. Então, Fica a perdido, maioria né? dos casos é por Exato. isso. A pessoa que quer agora, quer que você pare tudo que você está fazendo para resolver o problema dela, porque senão não vai ficar satisfeita. E quais as coisas mais bizarras que você já encontrou no avião? Cara, coisas bizarras. Eu já encontrei cobertor sujo de quê? Do que você quiser, de urina, do que você Vixe. quiser. Ah, De gente que se limpou depois de fazer coisas não assenta. nossa. Gente. Já encontrei absorvente usado, Mas tipo assim, no chão, no meio do calcinha. voo? Oi? Não no banheiro, mas no próprio, tipo, É porque assento, assim? depois do voo a gente passa recolhendo cobertas, fones de Aham. ouvido, essas coisas, né? E a gente faz um check pelos assentos também, para ver se não ficou nenhuma mala, nada, nenhum tem pessoal para trás. E aí nessas horas a gente acha de tudo. Que mais? Que mais? Fiquei curioso. Olha, eu tenho, não aconteceu pessoalmente comigo, mas o meu ex-namorado achou um bebê enrolado numa coberta que Foi ficou deixado para abandonado? trás, juro. Nossa, a pessoa Ele esqueceu a foi, criança, esqueceu o na verdade, filho. não foi abandonado, foi esquecido mesmo. Era É. um pai solteiro, estava viajando com o filho pela primeira vez. E não Nossa, sei, talvez pela exaustão, ele pegou as malas, saiu e quando chegou no portão de embarque se deu conta que esqueceu o filho e voltou correndo. Mas os comissários já não tinham achado, acredito. estava com a criança no colo já. Imagina o desespero do pai quando percebeu. Sim. E você já pagou algum mico como comissário? Eita, já paguei vários. Oba, então conta que a gente gosta. Um dos meus maiores mix foi quando eu tava na. A gente acabou de trocar o uniforme e não tinha muitas peças ainda, eu tinha só um conjunto só do meu uniforme todo, tava indo para um voo. E logo que a gente encerrou o embarque, começou a movimentar o avião, eu fui abaixar para guardar um copo no carrinho e a minha calça rasgou inteira. Eu Ai, tava com a bunda virada pra cabine, porque eu tava na galeria da frente. E ah, a calça rasgou, tipo, da parte de cima até quase atrás do meu joelho. Foi um rasgo enorme. Não. Rasgo enorme. Porque o nossa. material não era muito bom, sabe? E aí eu tive que ir no voo com essa calça, porque eu não tinha outra para trocar. E era um pernoite, então eu saí no aeroporto, passei pela imigração, fui pro hotel, Nossa, voltei que com a mesma vergonha. calça. O que eu fiz foi amarrar minha jaqueta do uniforme na cintura e foi o que eu tive que fazer. Que mais? Você lembra de mais algum? Deixa eu pensar. São muitos. Não foi bem um mico, mas eu tenho uma situação muito engraçada no voo do Brasil. Eu fui ajudar, eu trabalhava na executiva nessa época e fui ajudar a galera da econômica a fazer o serviço, né? Porque a gente já tinha terminado na parte da frente. E aí eu fui num carrinho de uma menina chinesa e eu vi que ela estava entregando a comida para os passageiros e eles estavam dando risada. E eu fiquei pensando, meu, será que eles estão dando risada dela? Tem alguma coisa errada nela? E aí Aham. eu estava fazendo as bebidas e tal, e perguntei por que um dos passageiros estava rindo. E ele falou que era por causa da comida que ela estava falando, como ela estava falando o nome da comida. E aí eu peguei uma das caçarolas para ver o que estava escrito, e estava escrito tomato porra, que é uma Ah, comida indiana, e eles estavam servindo num voo do Brasil. Então ela tava o ah, serviço pronto. inteiro falando para brasileiro, tomato porra, e eles deram risada da coitada. O brasileiro não perdoa, não. Não tem como, mas não tem como não rir, né? Não tem como não Agora, já rir. que você falou de, já que você falou de brasileiro, tem alguma história também com passageiro brasileiro, assim, que tenha te marcado? Passageiro brasileiro. Eu preciso pensar aqui. Tranquilo. Você fazia voo de Abu Dhabi pro Brasil também? Fazia muito. Quando a empresa fazia voos para cá, eu fazia quase todo mês. Voo pro Ah, Brasil. Eu adorava, é um dos melhores voos. E aí você aproveitava pra ver a família? Também, família e amigos. É que a minha família é do interior, né? Então era difícil eles virem para cá Aham. com frequência, mas. E eu geralmente ficava só 24 horas. Mas Nossa, era muito eu pouco. aproveitava para comer tudo de bom aqui, da comida do Brasil, e ver meus amigos também, que eu tenho muitos amigos aqui em São Paulo. Rapidinho, por que você falou que o voo pro Brasil era um dos melhores? Por causa disso ou alguma coisa específica? Então, para mim, os passageiros brasileiros são os melhores, apesar dos pesares, né? Eles são muito tranquilos Aham. e estão felizes com qualquer coisa. Tá entregando, eles estão felizes e Que agradecem. bom. Eles não fazem muita.
muito barulho, não. Pelo menos era assim na minha empresa, né? Não sei como funciona nas outras. Mas era É. muito tranquilo comparado aos outros países. Ah, que bom. E a Eu tenho história? uma história de um passageiro que não sabia que eu era brasileiro e eu tava vindo pelo corredor, né, pedindo para afilarem o cinto, porque o comandante tinha ligado o sinal do assento. E aí ele tava dormindo na primeira fileira, com o cinto todo aberto. Tipo, não tinha nem como eu afivelar, porque uma parte do cinto estava atrás dele, então eu tive que acordar ele, né? Só que eu acordei ele em inglês, porque tem muito estrangeiro no voo, eu não falo Não sabe, né? português, eu falo primeiramente inglês, e aí, dependendo de como a pessoa responder, eu sei que é brasileira e eu falo em português. É. E aí eu acordei ele e falei, sir, your seatbelt, please. Tipo, pedindo para ele botar o cinto. Ele olhou para mim, cara, com a cara de que ia me matar. Pé da vida porque eu tinha acordado ele. E aí ele falou em português, vá se, achando que eu não ia entender, né? É. E aí a hora que ele viu que eu entendi, eu olhei para ele e falei em português, né? É para sua segurança. Aí ele, cara, ele ficou roxo, Nossa. Ah, Morrendo de vergonha. ele não sabia onde enfiar a cara, não sabia onde enfiar a cara. coisa boa, gostei. E você levava sua própria comida pro voo? Às vezes sim, Você já contou, não tem uma história do morango? tem uma história do morango. Às vezes eu levava comida pro voo quando eu queria comer alguma coisa diferente e tudo mais, porque dependendo do destino a gente já sabe como é a comida e às vezes a comida ou é muito forte ou você não tá no clima para comer e tudo mais. Tá enjoado também já, E né? aí, exato. Às vezes eu levava uns biscoitos, levava fruta e tudo mais. Nesse dia eu levei morango. E aí eu tava comendo morango na Galley. Uma passageira me chamou, eu guardei o morango na geladeira, só que a porta ficou aberta, né? Porque isso é normal de acontecer. A gente só fui entregar um copo d'água e tal. E aí fui lá, né? A gente já vai com um copinho de água, porque 99% das vezes é água que os passageiros querem. Cheguei, entreguei para ela a água dela, tudo bem. Quando eu voltei para Galley, tinha um passageiro lá comendo o meu morango que ele achou dentro da geladeira. Nossa. Nossa, E ele abriu a aí, geladeira? não, a geladeira tava com a porta aberta, só que Ah, tá. a vasilha eu tinha deixado dentro. E aí ele pegou de lá de dentro e começou a comer. E Ele aí, achou que fosse tipo sorvete que fica assim, talvez, pra pegar. talvez. E aí a hora que eu cheguei, eu olhei para ele, tipo, ele viu que alguma coisa não estava certa, mas não sei se ele tentou ser engraçado ou não, mas ele me ofereceu, ele falou, quer? Oferecendo os meus Nossa, morangos. quero, é meu morango. Exatamente. É meu morango. Sim. Ah, que raiva. Eu ia ficar com muita raiva. Pior que você não pode fazer nada, Não, né? eu dei risada, né? Porque É, tem voos, é o que é melhor pra fazer. sim. Foi um passageiro indiano, era um voo para a Índia. Nesses voos acontecem de tudo, são os voos mais engraçados, são os da Índia. Então já Ah, eu não era nada imagino. muito surpreendente. Agora, algum passageiro que te marcou de forma positiva? Positiva, eu contei essa história esses dias até no TikTok. Eu viajei com uma moça, eu fiz um voo, né? Eu estava indo para Casablanca, no Marrocos, e desde o embarque eu notei que uma moça na minha área estava chorando muito e não quis interromper muito ela, assim. Deixei ela no canto dela e tal, e aí, a hora que eu fui fazer o serviço, ela não quis comer. E eu fiquei meio preocupado, né? Porque você vê a pessoa abatida e tudo mais, não sei, para mim é instintivo querer ajudar, só que eu não queria ser muito intrusivo também. E aí eu deixei um copo d'água para ela, e deixei uns guardanapos, se ela precisasse, tipo, enxugar lágrima ou alguma coisa assim. E continuei o serviço, falei para ela que se ela quisesse comer era só me avisar, ela falou que tudo bem e tal. E aí durante o voo eu fiquei checando, né, para ver se ela estava bem, e ela dormiu a maior parte do voo. Aí quando foi chegando no finalzinho do voo, eu vi que ela estava acordada. Eu tive uma ideia de ir na classe executiva, falei com a minha chefe, perguntei se eu podia pegar um chá que tem lá, que é um chá de hortelã marroquino. E eu Uhum. sei que marroquinos gostam muito desse chá. E aí eu fiz o chá, peguei uns biscoitinhos e levei para ela, tipo, de surpresa, assim, né? Aí, quando eu entreguei para ela, ela abriu um sorriso, que para mim já significou muito, porque ela estava chorando o voo inteiro. E perguntei se ela queria comer mesmo comida, e ela disse que não, que estava feliz só com os biscoitos e com o chá e tal. E aí foi embora para casa dela. Eu fui seguir o meu voo, fiz meu pernoite, voltei para casa. Semanas depois, tinha acabado de voltar de um voo que foi muito difícil também. Eu não estava num clima muito bom. E aí, logo que eu pousei desse voo, eu abri o meu e-mail para checar, né, se tinha alguma coisa da empresa, porque faz parte da rotina dos comissários dessa empresa checar os e-mails para ver se não tem nenhuma atualização. Uhum.
E aí tinha um e-mail da minha gerente de performance com um elogio. E esse elogio era dessa passageira. E Olha que legal. ela dizia nesse voo que a mãe dela tinha falecido, ela estava indo para o Marrocos para o funeral e tudo mais, para se encontrar com a família. E que eu tratei ela com muito amor e carinho, que ela se sentiu muito acolhida. Que legal. Sentiu mais acolhida do que qualquer situação da vida dela, e que para ela isso foi muito importante, então ela queria elogiar, me agradecer e tudo mais. E, cara, isso para mim Que foi legal. tipo, nossa, eu acabei de ter um dia ruim, que eu tô aqui questionando se o que vale a pena, o que não vale, aí eu recebo um e-mail desse dizendo que é uma coisa que eu fiz. Você ajudou o dia ruim da outra pessoa. Ajudou o dia ruim de alguém, então para mim isso foi muito importante. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Isso foi marcante pra ela também, Com né? certeza. Certeza que ela lembra até Com hoje. certeza. E você tá contando essas histórias com brilho nos olhos, assim. É podcast, gente, mas a gente tá enxergando, Lucas. E você pretende voltar a trabalhar como comissário? Eu pretendo. Na verdade, era para eu estar trabalhando agora, eu só não estou trabalhando por causa da pandemia mesmo. Eu passei no processo seletivo de uma empresa aqui do Brasil e no dia seguinte eles anunciaram que iam deixar todo mundo em espera por causa da pandemia. É por isso que eu não trabalho. Mas eu gosto Não muito. vai voltar. Então, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente se encontra então em algum Com voo. certeza. Eu gosto muito da vida de comissário. É louca, às vezes você questiona tudo se vale a pena ou não, mas é algo que eu gosto de fazer e que, não sei, eu acho que eu faço bem também. E é uma daquelas profissões que realmente tem que gostar muito, né? Tem que ter muita paciência. Eu acho que depois de 6 anos eu desenvolvi tanto método de adaptação, assim, para lidar com as situações a bordo, que se tornou muito fácil. E aí é algo que eu gosto. Legal. Ah, que legal. Então você tá lá no TikTok contando todas as suas aventuras, no Instagram também. Quem quiser te seguir, como faz? Quem quiser me seguir, é só procurar @lucasramos, com X, LUCXSRAMXS, em todas as redes sociais. Ou procura a hashtag Vida de Comissário lá no TikTok, que todas as vidas de comissário são meu. Boa. Muito legal. É isso. Que bom, obrigado, viu? A gente adorou, foi muito legal. Desculpa, a gente faz muita pergunta, porque a gente é muito curioso, a gente adora essa parte da aviação. Pode perguntar, eu amo responder. Eu amo falar sobre isso. Pra mim, eu ficaria o dia inteiro conversando. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço vocês pelo convite. Foi muito legal, né? Passou rapidinho. Muito legal, adoro falar de bastidores da aviação. Sigam o Lucas porque ele conta várias histórias. Eu já sigo há muito tempo, desde o ano passado. E sigam a gente também, né, gente? @Esse Mundo é Nosso em todas as redes sociais. Por favor, né? Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa que você quiser, precisa de alguma dica, fale com a gente. Isso aí, eu tenho uma sugestão. Qual? Essa cachorrada que tá latindo atrás da gente aqui, gravando, sua, e aí a gente podia pedir calma pra eles da próxima vez. Aqui eles acalmaram agora. Pandemia, gente, pandemia. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigado. Coisa falar com a gente é só mandar mensagem. Até a próxima. Tchau. Até, tchau.